Esta placa de vidro estava sobre a minha mesa de trabalho. Ficou toda manchada. Parece com as pinturas sobre vidro que os espanhóis faziam. Vou trabalhar na outra face, partindo dessas manchas. O Jorge Rayá vem e comenta o acaso. Mas nunca só o acaso. Por exemplo, eis aqui um compensado, sobre o qual fixei pedaços de madeira para trabalhar. Depois que fica sujo, é o momento de atacar. Isso me dá as formas. As formas geométricas simples jamais atraem você. Jamais. Vejam o que o Miró está contando. Como é que é o processo dele, que a gente muitas vezes vai chamar um acaso. Foi um acaso. Mas um acaso também é uma escolha. Quando você faz uma coisa por acaso, você faz sem ter consciência. É o acaso. Está pintando uma coisa, embaixo está sujando. Por acaso, sujou aqui e ali. Mas depois, quando você observa, foca no que você está... agora vira figura, né? Importante, não é apenas um fundo. Quando você faz essa observação, aí despontam outros elementos. E é óbvio, a gente só tem que compreender que a linguagem do Miró é essa. Você não tem que obrigatoriamente trabalhar o acaso na sua pintura. Porém, acho importante frisar que o acaso, o tempo todo, acontece com a gente, mesmo estando nós tentando ter controle. Uma pincelada que, às vezes, a mão não dá bem feita, entre aspas, né? E, na verdade, ela é muito bem feita, porque ela foi um acaso que, de repente, virou um erro e que te sugeriu um outro caminho. Eu estou falando uma coisa que pode parecer assim, esse cara está delirando. Não, não é um delírio, não. Isso aí acontece. Não é à toa que uma artista plástica, gravurista e professora estudiosa da arte, como a Fábio Ostrov, faz um livro trabalhando só essa temática, acasos e criação artística. Apenas isso. Ela faz um livro pensando só isso. Acasos e criação artística. Então, eu penso que seja muito importante a gente atentar para o que o Miró está falando aí. Vou até botar maior aqui. Eu vou reler. Esta placa de vidro estava sobre minha mesa de trabalho e ficou toda manchada. A placa estava lá na mesa, protegendo, né, provavelmente, e manchou. Parece com as pinturas sobre vidro que os espanhóis faziam. Vou trabalhar na outra face, partindo destas manchas. O Rayá fala o acaso e ele responde, mas nunca só o acaso. Por exemplo, eis aqui um compensado, sobre o qual fixei pedaços de madeira para trabalhar. Depois que fica sujo, é o momento de atacar. Isso me dá as formas. Ou seja, depois que fica sujo, e para ele, para o Miró, o sujo é limpo. É a maior limpeza, barra limpa. Como se dizia antigamente no jargão, né? A barra está limpa, está tranquilo. Está limpo, aquela sujeira é limpeza para ele. Aquela sujeira é mais que limpeza, é riqueza para ele. Porque ele sabe que tudo é aproveitável em arte. Essa coisa higiênica, controlada, é o que faz, muitas vezes, a sua pintura, a minha pintura, o seu desenho, o meu desenho, ficarem insossos. Completamente insossos. Arrisca, mistura, põe tinta que vai estragar, se lança, se solta. Não estou dizendo necessariamente para você virar um Jackson Pollock, furar uma lata de tinta e sair espalhando. Não. Você não precisa romper tanto. Mas por que não você arriscar um céu vermelho e verde? Por que não o mar ser cor-de-rosa? E lembrando que a gente fala, eu falo isso como coisas aparentemente loucas, mas existe céu dessa cor. Um azul que possa, pela reflexão
da vegetação ficar levemente esverdeado. Existe. Um mar cor-de-rosa, existe. Um pôr do sol, nascer do sol, pode ser totalmente cor-de-rosa, alaranjado. E aí eu estou falando da realidade. Agora, se a gente extrapolar, aí então, aí você não se prender na realidade e soltar, pode tudo. Tudo. Inclusive, o acaso passa a ser um grande amigo. O erro passa a ser um grande amigo também. Errar passa a ser ótimo.